O Espírito Santo, algumas vezes, é chamado de conselheiro. Ele é o conselheiro divino. Ele nos aconselha em tudo aquilo que nós precisarmos. Mas, para isso, nós precisamos, logicamente, de maneira humilde, consultá-lo. Num dos meus últimos vídeos eu falei um texto bíblico que aparece algumas vezes, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Especialmente o texto está dizendo sobre a voz do Espírito Santo, que nós não devemos endurecer o nosso coração. Significa rejeitá-lo, negligenciá-lo, ser orgulhoso quando ele fala com a gente. Deus, nós podemos ver em Isaías, capítulo 1, ele permite que nós argumentemos sobre a vontade dele, mas depois que ele nos esclarece, ele espera que nós possamos obedecê-lo. E quando ele não nos esclarecer por algum motivo, mesmo assim temos que obedecê-lo, porque temos que confiar que a vontade dele é a melhor. Mas voltando ao assunto do aconselhamento do Espírito Santo, nós não podemos colocar o conselho dos homens acima dos conselhos dados por Deus. Aí você pode me perguntar, mas a Bíblia proíbe nos aconselharmos com homens? Não, claro que não. Tanto é que eu mesmo aqui no canal me ofereço algumas vezes como conselheiro. Mas você não pode pegar um conselho humano que esteja contrário à palavra de Deus e acreditar que vai dar certo. Você não pode, por mais brilhante que seja um homem, pegar o conselho dele e dizer que ele tem muito mais a oferecer do que a palavra de Deus. O problema nosso é que nós temos um conhecimento muito pequeno sobre a palavra de Deus. Quando a gente fala assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, que voz é essa? Como ouvir o Espírito Santo? Onde ele fala? Ele fala muitas vezes a nossa consciência, mas ele não tolera a preguiça. Ele espera que nós possamos ir à palavra, garimpar o que a Bíblia diz, colecionar conselhos do Espírito Santo, a fim de que nós possamos andar pelos caminhos certos. Veja, não estou falando de religião, estou falando dos caminhos da vida, decisões corretas. Você já imaginou se uma empresa de um cristão, ele resolvesse, entre os muitos departamentos que uma empresa tem que ter, ele ter o departamento do Espírito Santo, ou ele tem um departamento espiritual, onde haja ali conselheiros espirituais, onde haja ali pessoas que intercedem pela empresa, pessoas que estão buscando conselhos divinos para manter a empresa, para que a empresa se desenvolva. Já pensou? Você já pensou? Você já pensou se os teólogos estivessem tão empenhados em buscar a vontade de Deus como estão os cientistas? Nós teríamos um mundo muito melhor, teríamos um mundo muito mais capaz, as pessoas teriam muito mais conhecimento do que Deus quer do que elas têm hoje. As pessoas não conhecem muito sobre os conselhos do Espírito Santo. Mas hoje, meus amigos, ainda mais com essa ferramenta chamada Google, você pode colocar ali o que você quiser. Quanto melhor for a sua pesquisa, mais respostas você vai obter sobre a Bíblia mesmo. Põe lá no Google, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre a paz? Eu já falei isso outro dia aqui. O que a Bíblia diz sobre prosperidade? O que a Bíblia diz sobre a família, etc. Então, aí você começa a reunir textos, começa a ver aqueles que são mais poderosos, aqueles que são falados fora exatamente da boca de Deus. Muitas vezes você tem conselhos proféticos na Bíblia e muitas vezes você tem conselhos que vêm do próprio Deus, Assista o vídeo que eu gravei outro dia chamado Assim Diz o Senhor.
Esses textos são os mais poderosos, né? Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra, não só de algumas. Infelizmente, alguns amigos, irmãos nossos, dizem que o Velho Testamento não tem mais valor, mas eles estão enganados. Tudo que sai da boca de Deus tem valor e viverá para sempre. A palavra de Deus não vai passar. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, Jesus falou. Então, a palavra de Deus, quando Jesus disse isso, era só o Velho Testamento. Não existia o Novo. Então, Jesus não fala assim, passará o céu e a terra, e o Velho Testamento também vai passar, mas o Novo Testamento jamais passará. Não. Quem fala isso são os homens. Jesus fala assim, as minhas palavras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, jamais passarão. As palavras de Deus, tudo que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, em Mateus capítulo 4, num diálogo com o próprio Satanás, ele disse, tudo que sai da boca de Deus. Então, ele estava se referindo a um texto do Velho Testamento, Deuteronômio. Então, o Velho Testamento não vai passar o céu e a terra, mas os ensinamentos, as riquezas que existem ali não passarão. Existem conselhos maravilhosos dados pelo Espírito Santo. Ele é um divino conselheiro. E se nós formos humildes para buscá-lo diariamente, para, vou repetir, colecionarmos os seus conselhos, nossa vida vai melhorar muito, ela vai progredir muito, nós vamos amadurecer muito. Temos poucos cristãos maduros no mundo porque poucos buscam esse amadurecimento. Poucos buscam o Espírito Santo de todo o coração, com todas as suas energias, com interesse profundo, como reconhecendo que ele tem algo a acrescentar. Se você despreza o conselho do Espírito Santo, não há muita esperança para você em nenhuma área da vida. Você pode pensar que está no máximo, né? Vamos dizer assim, você pode pensar, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu sou tão inteligente que eu consigo ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, que é um salário no Brasil alto, né? Acima da maioria da população do país. Aí você pensa assim, e eu nem tenho Espírito Santo e estou muito bem. Mas mal sabe você que se você introduzisse o Espírito Santo no seu trabalho, você provavelmente estaria ganhando 20. Está entendendo? Porque você teria mais sabedoria, você teria mais inteligência. O Espírito Santo ia ajudá-lo a aproveitar melhor o tempo. A sua vida estaria melhor do que ela está. Nós não podemos dizer de forma alguma que a vida com Deus ou sem Deus tanto faz. O que conta são os nossos esforços. Jamais, jamais. Deus não despreza a sabedoria humana, Deus não despreza a filosofia, mas quando ela é colocada no seu devido lugar, abaixo da sabedoria divina, abaixo da filosofia divina, vamos dizer assim. Então, quando ela se encaixa, quando ela está em harmonia com a forma de Deus pensar, então a sabedoria humana é aceita pelo Senhor. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus muitas vezes até democrático, eu diria, não o tempo todo, porque a nossa democracia humana ela está deturpada, por isso que eu não posso falar, Deus é democrático, porque nem sempre é assim que funciona. Por exemplo, Deus não apoia o que a maioria decide. Não. Não é assim que funciona. Isso faz parte da democracia. Deus não é assim. Às vezes a minoria, como a família de Noé, foi salva, a maioria se perdeu no dilúvio, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Nós temos que pegar os conselhos do Espírito Santo, colecioná-los cada vez mais, memorizar, compartilhar com as pessoas. Quanto mais você compartilhar os conselhos do Espírito Santo, mais você vai tê-los em sua mente, em sua vida. E dessa forma, você vai ter o guia que você procura. Ninguém pode nos aconselhar
melhor do que o conselheiro divino. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Nós agradecemos muito a sua atenção. Em nome de Jesus.